Muito bem, gente. Só para a gente terminar o sistema gastro, só vou mostrar um slide só. Esse daqui, tá? O que está além disso não interessa para nós, tá? Só esse gráfico aqui, só para a gente interagir um pouquinho só. Esse gráfico aqui, gente, ele mostra como que ocorre, tá, o vômito, náusea e vômito, tá? Para ocorrer náusea e vômito, eu preciso ter um estímulo num centro chamado centro do vômito. E como é que os estímulos chegam até esse centro? Chegam por várias vias. Tem uma via que recebe um estímulo de dor, visão, odor repulsivo, fatores emocionais, são capazes de estimular diretamente o centro do vômito. Diretamente. Um exemplo bem simples aí, né? Quando você está andando aí, de repente você vê lá um animal, né? Em decomposição, tal, daquele cheiro, né, aquele cheiro forte, carniça, né? Você já, né? Dá aquela náusea. Então, é um estímulo direto no centro do vômito. Bem, o centro do vômito, ele tem como o mediador acetilcolina e tem o receptor muscarínico. Então, os bloqueadores de muscarínico podem aliviar esse tipo de náusea de vômito, como o Buscopan intravascular. Ok? Um outro tipo de enjoo, o de vômito, é pela cinetose. Doris, para com isso. Vem cá. Pela cinetose. O que seria a cinetose? Vocês sabem? Cinetose? Tontura, né? Tontura, mas por movimento, né? Com aquele enjoo que a gente tem quando anda de carro, de avião, de barco, né? Então, cinetose. E isso mexe com o labirinto, né? E o labirinto vai estimular os nossos núcleos vestibulares. Nesses núcleos vestibulares, nós temos receptores da histamina, o H1, e também receptores muscarínicos, e que são estimulados e vão acabar estimulando uma área central, chamada área quimiorreceptora do vômito, e essa área vai estimular o centro do vômito. E aí você vai ter náusea e ter vômito. Então, quando nós temos aí esse tipo de náusea, de vômito, né? Normalmente o que a gente mais usa é o antagonista de H1, né? A gente usa aqui o famoso Dramin B6, né? Ele bloqueia esse H1 aqui e automaticamente vai bloquear o estímulo dessa zona e automaticamente vai bloquear o estímulo do centro do vômito. Mas também pode ser usado o Buscopan. Mas a gente usa mais o Dramin. Ok? Tem outro tipo de estímulo, de náusea, que vem através de toxinas endógenas, de medicamentos presentes no sangue. Um exemplo aqui seria, vamos supor, a quimioterapia, né? Que dá muita náusea, vômito, está no sangue.
Porque substâncias irritantes no sangue têm a capacidade de estimular diretamente essa área quimiorreceptora. E essa área quimiorreceptora, gente, eu tenho como mediador a dopamina com o receptor D2 e tenho também a serotonina, o receptor 5-HT3. Uma vez estimulando esse centro, essa zona, vai estimular o centro do vômito. Tá? Por isso que quando você tem a quimioterapia, não adianta você ficar dando aí, né, Dramin, tal, que não vai aliviar. Você tem que dar uma substância mais poderosa para bloquear o D2 nessa área, né? Hoje a gente está usando muitos fármacos bloqueadores do receptor 5-HT3 da serotonina, como a olanzetrona, odanzetrona, né? São bloqueadores do 5-HT3. Bloqueando aqui, não vai ter também náusea e vômito. Ok? E tem outras vias, né? A via também de estímulo da faringe, estômago, né? Tem pessoas que têm muita facilidade para o vômito, né? Pega e põe o dedo na a garganta, né? Então, sempre que você põe o dedo na garganta, você está estimulando quem? A faringe. E aí você vai ter um estímulo dessas vias que vai provocar a náusea e o vômito, tá? Ou alguma substância que você comeu, né? E que está te irritando o estômago, tá? Então, estimulação, irritação gástrica também vai direto para o centro do vômito. Ok? Só estou comentando isso para a gente ver que, dependendo do tipo de estímulo, existe o medicamento mais apropriado para isso. Ok, gente? Beleza? Eu gosto disso, entendeu? Vocês dão resposta na hora. A internet, professor, tá tudo certo. Sim, tá tudo ok. É preguiça. Beleza. É preguiça. E aí, então, nós vamos falar de tiroide. Eu falando com vocês e alguém querendo morder a minha mão aqui, mas tudo bem. Gente, nós vamos falar a tiroide, né? Para chegar a falar dos fármacos, nós temos que falar um pouquinho do hormônio tiroidiano. Não sei se vocês já viram na fisiologia ou na fisiopato. Já? Já, Oi? já, Já. Ou já preguiçoso, hein? já, sim, pô. Isso, aí melhorou. Muito bem. Então, vamos lá. Só recordando, então, o que vocês viram já, né? A tiroide é importantíssima, o hormônio, né, tiroidiano, para o crescimento, né? A formação do crescimento e a maturação óssea. É importantíssimo na maturação do SNC, importante no metabolismo basal, no metabolismo de glicose, né, lipídios, e também tem sua importância a nível cardiovascular, porque o hormônio tiroidiano, ele estimula, tá, a sensibilização de receptores beta 1. Então, ele aumenta o receptor
é beta 1. Por isso que pessoas que têm hipertiroidismo podem ter um aumento do débito cardíaco, tá? Por aumento da atividade cardíaca. Distúrbios tiroidianos são endocrinopatias, né, mais frequentes e estudadas. Distúrbios reconhecidos por sinais e sintomas, né? E é a única glândula que sintetiza, né? Sintetiza e armazena uma grande quantidade de hormônio. Então, a tireoide tem um estoque de hormônio previamente formado, ok? Os distúrbios à tireoide, né, são facilmente reconhecidos por sinais, né? Aqueles sinais clássicos de hiper e de hipotiroidismo, né? Aqui é só para a gente relembrar, né? As células foliculares, a tireoide. Muito bem. O hormônio tiroidiano, T3 e T4. A tireoide, para sintetizar esses hormônios, ela precisa ser estimulada por um hormônio chamado TSH, que é liberado pela hipófise. Para que a hipófise libere o TSH, o hipotálamo tem que liberar o TRH. TRH estimula a hipófise libera o TSH, que estimula a tireoide a sintetizar e secretar os hormônios tiroidianos. Muito bem. Esses hormônios, eles são regulados por feedback negativo. Feedback negativo. Como assim? Se eu tenho aumento dos hormônios, eu vou ter um feedback negativo para diminuir o TSH e também diminuir o TRH. Se depois esses hormônios ficam muito diminuídos, eu vou ter um estímulo, retroalimentação negativa, para aumentar o TSH, para aumentar o TRH. Então, é desse jeito que funciona. Quando o médico, né, ele quer saber se você confirmar, né, se você está com hipertiroidismo ou está com hipotiroidismo, né, ele precisa fazer exames. Normalmente é dosado o T4 e dosado também o TSH. Somente o hormônio não dá condições de você definir, tá? Você precisa também da dosagem do TSH. Se você está com um hipertiroidismo, aumento de hormônio, então o que eu espero de um exame é o T4 alto e o TSH o quê? Baixo, né? O TSH baixo, porque eu estou tendo muito hormônio, então por um feedback negativo, estou diminuindo o TSH. Ok? Então, alto aqui, baixo aqui, hipertiroidismo. Mas se eu estou com hipo, eu estou com baixa IT4 e eu estou com alta de TSH. Ok? Se por aventura eu estou com as manifestações de hipo, eu estou com o T4 baixo. Aí eu venho aqui, também estou com o TSH baixo. Então, opa, os dois baixos. Aí eu preciso dosar quem? O TRH. Certo? Preciso ver aqui, porque o problema pode não ser mais
tiroidiano e nem hipofisário. Pode ser também um comprometimento hipotalâmico. Então, é desse jeito que a gente vai identificando, ok? Bom, o hipotálamo ele pode sofrer influência pelo frio, por trauma, por estresse, e essa influência pode interferir na hipófise e o que pode interferir também na tireoide, tá? Normalmente, no frio, você tem diminuição do TRH e você acaba tendo diminuição também do TSH e da liberação do hormônio tiroidiano. Muito bem. Aqui só interessa uma coisa para a gente. Concentração fisiológica de iodo no nosso sangue. A concentração fisiológica, tá? Ela tem a capacidade de estimular a tireoide para fazer a captação do iodo e sintetizar os hormônios. Agora, quando eu tenho excesso de iodo no meu sangue, excesso de iodo, tá? O excesso de iodo vai diminuir, vai bloquear a captação do iodo pela glândula e vai bloquear a liberação dos hormônios tiroidianos. Veja o que eu vou falar agora, complementando. O iodo na corrente sanguínea é a única substância capaz de controlar a própria tireoide. Se eu aumentar a concentração de iodo no meu sangue, a tireoide para de captar iodo e para de liberar o hormônio sintetizado. A única forma que eu tenho de bloquear a liberação do hormônio que está armazenado é aumentando o iodo no sangue. É a única forma, não existe outra. Ok? O hormônio que está armazenado, ele só é bloqueado, inibido para sua liberação por aumento de iodo na circulação. Não existe fármaco que vai lá e bloqueie. Ok? Muito bem. Deixa eu ver a outra que acho que é melhor aqui. Só para a gente entender como que esses fármacos podem agir, né? Então, como que ocorre a síntese do hormônio tiroidiano? Isso aqui é uma célula folicular. Aqui é o nosso plasma, nosso sangue. O TSH, ele tem a capacidade de estimular esse transportador, de pegar o iodo que está no nosso sangue e jogar para dentro da célula. Só lembrando que esse iodo que está no nosso sangue, ele tem que vir da alimentação, né? Nós não produzimos iodo, nós não temos iodo endógeno. Então, o iodo que nós temos é da alimentação. Por isso que todo sal é iodado, né? Para manter a concentração de iodo satisfatória no nosso organismo. Muito bem, esse iodo, ele vem aqui para dentro da célula, ele vai ser oxidado por uma tireoperoxidase e vai ser jogado para a luz folicular. Tá? Então, o iodo vem para cá. Muito bem. Dentro da célula, gente,
ocorre uma síntese proteica. Então, nós temos a síntese de uma proteína. Essa proteína, ela chama tireoglobulina. Tireoglobulina. É a proteína. E ligada à proteína, nós temos radicais de tirosina. Tirosina. Cada proteína tem aproximadamente uns 114 radicais de tirosina. Bom, ao completar essa síntese proteica, essa proteína ela é liberada e vai também para a luz folicular. Tá? Quando a proteína chega aqui, lembra que aqui dentro nós temos iodo, certo? O iodo ele está aqui. O iodo, quando começa a ver esses radicais de tirosina, o iodo ele começa a se ligar às tirosinas. Eles se ligam. Esse processo é chamado de iodação e acoplamento. A captação aqui é chamada apenas de captação, tá? Aqui, então, a iodação e acoplamento, onde o iodo que está aqui na luz começa a se ligar aos radicais de tirosina. Tem radical de tirosina que se liga apenas a um iodo. E tem radical que se liga a 2 iodos. Ok? Quando a tirosina se liga a um iodo, forma o monoiodotirosina, que é chamado de MIT, monoiodotirosina, o MIT. Quando a tirosina se liga a 2 iodos, então é chamado de diiodotirosina, o DIT. Ok? Então, essa tireoglobulina agora ela fica com alguns radicais livres de tirosina e fica com seus MITs e com seus DITs ligado a ela. Após ocorrer, então, esse processo de iodação e acoplamento, essa proteína agora ela sofre uma endocitose. Endocitose. A própria célula vai lá e pega a proteína e joga para dentro, por endocitose. Então, agora eu tenho aqui a tireoglobulina de volta dentro da célula, só que agora ela está com seus MITs, com seus DITs e também com alguns radicais de tirosina que não sofreram ligação. Ok? Muito bem. Dentro da célula, nós temos também lisossomas. Lisossomas são vesículas, né? Que contêm dentro delas enzimas proteolíticas. O lisossoma, ele vai englobar a proteína. Englobar. E aí essas enzimas vão acabar quebrando a tireoglobulina. E aqui então fica a tireoglobulina toda quebrada aqui dentro. E evidentemente quando se quebra, libera os seus MITs, libera os seus DITs e ficam tudo aqui junto. Ok? Dóris não? Tudo aqui junto. Muito bem. E aí, gente, com esses MITs e esses DITs soltos aqui dentro, eles começam a se ligar entre si. Começam a ter ligações. E aí acontece o quê? Quando eu tenho um MIT ligando a um DIT, ó, um MIT ligando a um DIT, eu vou ter o T3, porque 3 iodos. E quando eu tenho 2 DITs se ligando, eu vou ter o T4.
ok? Então, aqui dentro é que vai formar o T3 e o T4. Os mites e os dites que não se ligaram, eles serão reabsorvidos, serão reaproveitados. O iodo será solto e vai de volta para a luz, e as tirosinas livres vão compor uma outra proteína que será sintetizada e vai para a luz. E aí o ciclo continua, certo? Formando, sintetizando o T3 e o T4. E esse T3 e T4 acaba ficando dentro da célula armazenado. Nós temos um armazenamento muito grande de hormônio tiroidiano. Temos aproximadamente quantidade de hormônio suficiente para manter aí de 30 a 40 dias. Ok? E aí, por estímulo também do o TSH, ocorre também a liberação desse hormônio armazenado para circulação. A produção de hormônio é muito maior de T4 do que T3. A liberação para a circulação é em maior concentração do T4. Só que tem o seguinte: o hormônio que é responsável pela ação fisiológica é o T3. O T4, ele funciona mais como um armazenamento de T3. Por quê? Porque o T4 ele vai ser convertido em T3 a nível de periferia. Ok? Tudo bem? Beleza? Tanto que o T3, ele é que tem ação, né? Alguém está falando alguma coisa? Professor, o senhor me tira uma dúvida, por gentileza? Sim. Um exemplo, se eu tomar o medicamento T3, eu obrigatoriamente tenho que tomar o T4 para o T3 funcionar certo no meu organismo? Ou Não, de forma alguma. porque eu passei no médico e ele me prescreveu o T3, porém ele pediu para mim formular o T4, porque o T4 vai agir à distância da minha glândula, senão o T3 não vai funcionar. Vai acabar sendo em vão no meu organismo. Aí, o senhor falando isso agora, eu fiquei um pouco confusa. Eu acho que ele quis te explicar alguma coisa e se deu mal. Ele foi mal na explicação, tá? Você veja bem, normalmente a reposição hormonal a gente não faz com T3, a gente faz com T4, tá? E por quê? Porque o T3 ele tem uma meia-vida muito curta, de um dia. O T4, a meia-vida dele é de 7 a 8 dias. E ele vai se transformar em T3. Certo? Então, quando eu quero fazer um tratamento, a reposição, eu uso o T4. Porque eu vou fazendo administrações diárias, em dose baixa, vou mantendo uma concentração fixa de T4, e esse T4 vai mantendo uma concentração fixa de T3. E você vai tendo ação hormonal. Tá? A gente usa o T3, vamos supor, em situações em que você está com baixa muito grande de hormônio. Então, eu preciso suprir de uma forma emergencial
Aí eu uso o T3, para depois eu continuar utilizando o T4. Eu não preciso usar os dois. E você continua utilizando os dois? Não, eu parei tudo. Aí eu vou voltar num outro endócrino para fazer a continuação só do T3. Então, porque o T4 a gente tinha que mandar manipular, Por porque o quê? outro, porque o médico falou para mim que a gente não encontra o T4 em drogaria. Que, que médico é esse, meu Deus do céu? É endócrino? É endócrino? Não, não era ginecologista. E ele é muito de fazer tudo isso de medicamento, de controle, tudo. Aí ele pediu também em tudo que ele Ó, me indicou. ele se confundiu, tá? O que você não encontra em drogaria com facilidade é o T3. O T4 você encontra com muita facilidade. Tá? Que estranho. Tá bom, professor. Obrigada, viu? O Puran T4, que a gente usa muito, é T4. Uhum. Você pode entrar em qualquer drogaria certa agora que você encontra o T4, tá? O T3, não. Então, eu acho que ele se confundiu e acabou te confundindo. É, eu acho que ele quis mais ganhar o dinheiro da empresa mesmo. Mas tá bom, obrigada. Muito bem. Entenderam essa síntese aqui e liberação? Muito bem. Então tá aí. Gente, os efeitos tiroidianos, isso aqui eu acho que vocês viram em fisiologia, né? Pelo menos deveriam ter visto. Eu não vou ficar perdendo tempo em falar da fisiologia, ok? Posso passar direto? Ai, gente, olha o feedback. Ok, professor. Pode. Beleza. Muito bem, muito bem, muito bem. Ah. Vou falar aqui. Muito bem. Ó, gente, o T3 forma mais ativa, maior afinidade ao receptor. T4, maior produção, porque ele é o precursor, ele é um pró-hormônio, ele vai ser transformado em T3, tá? Então, vai ocorrer isso aqui. A meia-vida, T4, 6 a 8 dias. O T3, 1 dia. Tá? Então, veja, o T4 tem uma meia-vida muito maior que o T1, que o T3. Por isso que eu uso sempre o T4. Ok? Alguns distúrbios, né? O hipotiroidismo. Nós temos a tiroidite de Hashimoto, né? Bócio atóxico simples e o coma mixedematoso. A tiroidite de Hashimoto é uma patologia, uma doença autoimune, né? Onde você acaba pegando, acaba tendo anticorpos, a produção de anticorpos que destrói os receptores de TSH. Ele destrói. E destruindo os receptores tiroidiano, então aí você perde, né? Você fica sem ter a síntese do hormônio e a liberação do hormônio tiroidiano.
O bócio atóxico simples é aquele bócio, né, por carência de iodo, né? Por isso que é importante a iodação do sal. E o coma é mixedematoso, é uma baixa súbita de hormônio em pacientes que têm hipotiroidismo. Pode acontecer isso no inverno, por isso que o inverno é perigoso para isso, onde você tem uma baixa muito brusca de hormônio e você pode entrar em coma, chamado coma mixedematoso. E isso é muito perigoso. A incidência de óbito é muito alta, em torno de 50%. Por isso que precisa controlar muito bem o hipotiroidismo. E o hiper? Nós também temos uma tireotoxicose, né? É uma tempestade tiroidiana. Entre essas tempestades, o que acontece muito é a doença de Graves. Doença de Graves também é uma doença autoimune, porém são anticorpos que acabam estimulando o receptor de TSH. E aí acaba o quê? Produzindo muito hormônio e liberando muito hormônio. Aí você tem um hipertiroidismo, tá? Também tem as doenças de bócio nodular, né? É gânglios, tal, que aí acabam comprimindo a glândula e liberando muito hormônio. Então, precisa ver sempre as causas, né? Tanto do hipo quanto do hipertiroidismo. Bócio. Os sintomas, como eu disse, são sintomas muito fáceis de serem reconhecidos, né? No hipotiroidismo, normalmente o paciente tem bradicardia, ganha peso com muita facilidade, tá? Mesmo com baixa ingestão, diminui a intensidade metabólica, né? O metabolismo fica muito baixo, menor produção em calor, então a pessoa fica intolerante ao frio, qualquer ventinho já está se agasalhando todo, né? Sonolência, letargia e constipação intestinal. Já o hiper é o inverso, né? Aumento da frequência cardíaca, fica taquicárdico, né? Porque o hiper, ele sensibiliza os receptores beta-1. Começa a ter perda de peso, mesmo comendo mais, né? O aumento de digestão, mas se mesmo perde peso. Uma produção excessiva de calor, sudorese, tremores, nervosismo, fraqueza, né? E diarreia. E tem também o hipotiroidismo subclínico, né? Ele não apresenta sintomas característicos, uma ou outra anormalidade isolada. Exemplo, paciente depressivo, que não responde aos esquemas de antidepressivo, paciente com dificuldade para engravidar, né? Aí você começa a pesquisar e você encontra aí o hipotiroidismo subclínico. Bom, tratamento farmacológico dos distúrbios tiroidianos. Temos fármacos antitiroidianos, inibidores iônicos, iodeto, iodo radioativo, fármacos coadjuvantes. Então, veja, de 1 até 5 é usado para o hipertiroidismo. No caso de um hipotiroidismo, só resta a reposição hormonal. Não tem outro. O hipotiroidismo, né? Somente repondo. Não existe fármacos que aumentam a síntese, que estimulam a síntese. Não tem. Ok?
Muito bem. Os fármacos antitiroidianos, nós temos os tioureilenos, né? Entre eles o propiltiuracil, também conhecido como PTU, carbimazol e metimazol. Esses fármacos, como que eles interferem? Como que eles agem? O mecanismo o pessoal ainda não sabe muito bem, mas admite-se que inibe a organificação. O que é a organificação? É aquela oxidação do iodo a hora que ele entra para a célula. Inibe, né? Aquela oxidação. Impede a reação de acoplamento. Então, interfere quando o iodo ele vai se ligar à tirosina para formar o MIT e o DIT. Interfere ali, né? E inibe também a enzima tireoperoxidase. Que enzima é essa? É a enzima que faz a oxidação do iodo. E sem oxidar, não serve para nada. E alguns autores admitem que, principalmente, o propiltiuracil tem uma atividade imunossupressora, tá? Imunossupressora. Então, pode ser usado para doenças de Graves. E também, especialmente, o propiltiuracil inibe a desiodação. O que seria a desiodação? A desiodação, gente, é a conversão do T4 em T3 a nível periférico. Então, se o paciente tem um hipertiroidismo, porque eu estou tendo muito T3 que está agindo muito. Então, se eu inibir a formação do T3, inibindo a conversão do T4 para T3, eu vou diminuir a ação hormonal. Ok? Então, o propiltiuracil também ele faz isso. Os outros não fazem, tá? Então, aqui são os pontos, né, que eu falei onde ele age. Aqui só está falando de absorção e tal, não interessa isso para gente. Efeitos indesejáveis. Esses fármacos, gente, normalmente são fármacos bastante seguros, tá? Pode possuir alguns efeitos indesejáveis, muito raros, tá? Pode promover uma agranulocitose, mas a porcentagem para ocorrer isso, 0,44% para o propil e 0,12% para o metimazol. Então, a porcentagem de ter algum problema de agranulocitose é muito baixa e ainda é reversível, tá? E efeitos menos frequentes ainda, cefaleia, náusea, icterícia, são efeitos muito raros. E esses fármacos são indicados para doença de Graves, né? Apesar que a doença de Graves, o tratamento definitivo é a remissão, é a destruição ou a retirada da glândula, né? Isso não tem como, né? Graves não tem cura. É tempestade tiroidiana associada com iodo radioativo e pré-operatório. Por que associada a iodo radioativo e por que no pré-operatório? A gente vai ver, quando nós falarmos em iodo radioativo, o iodo radioativo, quando você começa a utilizar, ele vai lá e destrói as células tiroidianas. Destrói. E quando ele destrói uma célula, ele libera o hormônio que está nela. Então, quando você passa a usar o iodo radioativo, você acaba liberando uma grande quantidade de hormônio. Você passa a ter um hipertiroidismo aumentado mais ainda. Então, a gente usa esses fármacos antes, pelo menos um mês antes,
para quando você começar a utilizar o iodo, tá, a sua reserva está baixa e não provocar esse aumento súbito de hormônio, tá? E no pré-operatório é a mesma coisa, porque quando vai para a cirurgia, a manipulação da glândula também libera o hormônio, tá? Libera. Então, se é uma cirurgia eletiva, né? O médico já prepara aquele paciente antes, começa a tomar esses fármacos 2 meses antes, né? Já preparando esse paciente para a cirurgia. Ok? Inibidores iônicos. Inibidores iônicos, o perclorato, o tiocianato, o perquenato, o mecanismo deles é apenas inibir o transporte de iodo. Eles competem com aquele transportador que faz o transporte do iodo do sangue para dentro da célula, tá? Esses fármacos são mais utilizados em casos de exames, tá? Eles podem provocar a granulocitose, nefrose, mas isso aqui também é raro, porque são muito pouco utilizados. São usados para doença de Graves e mais usado em caso de estudo de imagem, para você fazer uma avaliação da organificação do iodeto, tá? Então, usado mais para exames. Iodeto. O iodeto é a substância mais antiga utilizada para distúrbios da glândula tireoide, né? Foi aquilo que eu já comentei com vocês. O iodo, ele tem a capacidade de limitar o seu próprio transporte. Quando você está em altas concentrações de iodo no sangue, você bloqueia o transporte dele. Ele não entra para a célula, tá? Inibindo, então, a síntese e também é a única forma de inibir, que eu já disse para vocês, a liberação do hormônio já sintetizado. Então, o iodeto, ele inibe o transporte do iodo para dentro da célula e inibe também a síntese e a liberação do hormônio tiroidiano. Mas para isso eu preciso estar em altas concentrações, tá? Doses elevadas de iodo inibe a organificação, diminui a hormogênese, então se acaba interferindo bastante na função tiroidiana, ok? O iodo ele pode ser administrado por via oral ou intravenoso, solução de Lugol, né? Oral deve ser uma maravilha. A metabolização pelo fígado, excreção renal. E tem um início de ação até rápido. O efeito percebido sobre a glândula é em 24 horas. Efeitos indesejáveis do uso do iodo. Quadro alérgico, né? Edema de laringe, asfixia. Tem pessoas que não podem comer frutos do mar, não é? Por quê? É rico em iodo. Então, essas pessoas não podem fazer uso de iodo, né? Alergia. O iodo dá um gosto metálico na boca, a sensação de queimação na boca, a garganta, né? Intoxicação crônica. Em casos de intoxicação, os sintomas de intoxicação, ele se assemelha muito a um resfriado comum. O paciente começa a ter coriza, começa a ter tosse, espirros, irritação ocular e edema de pálpebras, tá? Então, se estiver fazendo uso de iodo, começar com esses sintomas, sabe que é um efeito tóxico do iodo, chamado de iodismo, né? Indicações também no pré-operatório, né? Para diminuir a liberação de hormônio. Tempestades tiroidianas também associado com fármacos antitiroidianos, mais propanolol.
propanolol também entra em tratamento da tireoide, é um beta-bloqueador, né? E o iodo também é usado, gente, em caso de acidente nuclear. Quando se tem acidente nuclear, é dado para esse paciente cápsulas de iodo, né? Por quê? Porque quando você aumenta a concentração do iodo na circulação, a tireoide não faz a captação do iodo radioativo, né? Então, para proteger. E aí, nós temos também o iodo radioativo, né, para aqueles pacientes hipertiroidianos. Esse iodo é radioativo, gente, no caso de doença de graves, que tem hipertiroidismo, não tem cura, né? E para controlar é difícil. Então é preferível ou fazer a cirurgia para a retirada da glândula ou usar o iodo radioativo que vai destruir parte da glândula. É mais fácil controlar um paciente com hipotiroidismo do que controlar um paciente com hipertiroidismo. Então, muitas vezes preferem o hipotiroidismo, né? Então, usando aí o iodo radioativo, tá? Existem dois tipos de iodo radioativo. O isótopo 131 e o isótopo 123. O 123 é mais usado em caso também de exames, cintilografia, essas coisas. O 131 é o que a gente usa no caso de doença de graves. Esse isótopo 131, ele tem uma meia-vida de 8 dias. E quando você faz uso dele, ele vai liberar na glândula partículas beta e raios gama. Partículas beta e raios gama. Muito bem. Essas partículas betas, principalmente, têm uma ação citotóxica. Ela mata a célula. E a particularidade disso, dessa partícula beta, é que a penetração dela é muito baixa, é milímetros. Então, você usa ela entra na glândula e a ação dela se dá particularmente dentro da glândula, não vai afetar outras áreas, né? E, então, esse isótopo libera essa partícula beta dentro da glândula e vai acabar destruindo as células. E a hora que destrói essas células, os hormônios acabam sendo liberados. Então, a minha vida de 8 horas, o efeito é lento, controle do hipertiroidismo leva meses até 1 ano. Então, precisa sempre estar associado com outros medicamentos. A vantagem de se usar um iodo radioativo mais barato e não é necessário hospitalização. A desvantagem é que você vai provocar nesse paciente um hipotiroidismo tardio induzido, né? Mas é muito mais fácil controlar o hipo do que você controlar a doença de graves. Ok? Então, indicações do iodo radioativo, né? Prova morfológica de função, no caso do 123, e doença de graves persistente ou com recidiva após a tireoidectomia subtotal, no caso do isótopo 131. Hipertiroidismo também em idosos cardiopatas. Gente, se o idoso, um cardiopata, vir a ter um hipertiroidismo,
o melhor é tirar ou destruir essa glândula, né? Porque o aumento do hormônio vai piorar a cardiopatia desse paciente, tá? Então é melhor eliminar a tireoide. E câncer também de próstata. De próstata, oh Jesus amado, subiu agora a próstata. Câncer de tireoide. Contraindicação. Mulheres grávidas não pode fazer uso do iodo radioativo. Crianças, né, pode com alterações neoplásicas e oftalmopatia, né, aqueles distúrbios oculares, né, com protusão do globo e tal. Fármacos coadjuvantes. São fármacos que podem ser utilizados, né, junto com os outros. No caso, o propanolol, que é um beta-bloqueador, ele entra como fármaco coadjuvante no hipertiroidismo. Não somente por ser um beta-bloqueador e diminuir, né, a atividade sobre o beta-1 cardíaco, mas também porque ele inibe a conversão periférica de T4 em T3. Olha só, interessante, né? Uma ação que o propanolol tem. Inibe a transformação, a conversão do T4 em T3. A dexametasona faz também a mesma coisa, tá? É o corticoide, né? E a guanetidina é um fármaco, é bloqueador noradrenérgico, e que foi percebido que ela inibe o crescimento conjuntival, o crescimento do tecido conjuntivo. No caso de exoftalmia, que é o caso de, né, se começa a ter um crescimento de o tecido atrás do globo ocular. E esse crescimento acaba saltando o globo para fora. Fica aquele olho grande, né? Saltado. Isso é exoftalmia. Então, a guanetidina inibe esse crescimento desse tecido atrás dos olhos, evitando aí e melhorando a exoftalmia, tá? A guanetidina. E no caso de hipotiroidismo, a única forma é hormonal, reposição hormonal. Então, utilizada em caso de hipotiroidismo, caso de cretinismo. Gente, o cretinismo é uma doença provocada por hipotiroidismo em criança que não é tratada, né? Por isso que precisa fazer o teste do pezinho, né? Esse teste, além de várias coisas que é captado também a função tiroidiana aí, né? Então, se perceber alguma anormalidade, uma deficiência tiroidiana, já é feito imediatamente a reposição. Se não, pode provocar o cretinismo, que é um retardo mental e do crescimento, né? Ou no caso de bócio atóxico, né, que é carencial de iodo, também se faz a reposição, e a terapia supressiva e TSH. Em caso de câncer de tireoide ou nódulos, você precisa fazer a supressão do TSH. Por que supressão o TSH em caso de câncer ou de nódulos? Gente, o TSH, ele tem uma ação trófica sobre a glândula. Então, se eu estou com hipotiroidismo, o TSH vai aumentar. E ele tendo essa ação trófica sobre a glândula, ele acaba estimulando o crescimento da tireoide. E aí pode estimular o crescimento do câncer e dos nódulos. Então, no caso de câncer e de nódulos, eu preciso suprimir o TSH. Só que eu fazendo a supressão do TSH,
eu não vou ter estímulo para a síntese e liberação do hormônio. Então, aí eu preciso fazer reposição. Ok? Tudo bem? Tudo bem, gente. Não existem fármacos capazes de aumentar especificamente a síntese ou liberação do hormônio tiroidiano, tá? E aí, nós temos os hormônios sintéticos, né? O T4 e o T3 por via oral. O mais utilizado é a levotiroxina sódica, que é o T4. Eu uso ele, tá? Por quê? Porque ele vai se transformar em T3 e tem uma meia-vida longa, tá? O T3 eu também posso utilizar, a liotironina sódica, só que é usado mais no tratamento emergencial, tá? Principalmente no caso de coma mixedematoso. Então, eu não uso muito o T3, uso mais o T4. Beleza? Aí nós já falamos. Gente, tem pessoas, e já foi muito utilizado isso é errado, não deve ser usado de forma alguma. Usar o hormônio tiroidiano como forma de redução de peso, tá? Não é recomendado para essa finalidade. Leva a uma redução maior de tecido magro ou proteico do que gorduroso. E sem falar que leva, né, o hipertiroidismo pode ocasionar arritmia cardíaca. Então, não se deve usar esses hormônios para emagrecimento. Isso é errado. Ok? Zé Fini. Perguntas? Professor, Diga. o senhor pode explicar novamente essa última parte que o senhor falou da reposição hormonal? Porque eu só não entendi o mecanismo daquela parte que o senhor falou da supressão do TSH. Tá. O TSH é um hormônio, né, importante, que é liberado pela hipófise, para estimular a tireoide a captar iodo e a liberar o hormônio. Então, o TSH é que estimula a síntese e a secreção do hormônio tiroidiano. Só que o TSH, ele tem uma ação sobre a glândula que a gente chama de ação trófica. Ele tem a capacidade de fazer a glândula crescer. Ok? Por isso que ele precisa sempre estar dentro de um valor de normalidade. Quando se tem um hipotiroidismo, tá? Você tem aumento de TSH. Por isso que dá o bócio. O bócio nada mais é do que o crescimento da glândula, provocado pelo aumento de TSH. Tudo bem? Até aí? Tudo bem, tudo bem. Tudo bem? Bom, quando você tem, vamos supor, um câncer, ou você tem um nódulo importante, a tireoide. O câncer, ele já tem, por tradição, um crescimento rápido, certo? Se eu deixar o TSH agir normalmente sobre a tireoide, esse câncer ou esse nódulo pode, pela influência do TSH, ele começar a crescer mais rápido, a desenvolver mais. Ok? Por isso que eu preciso, como tratamento do câncer tiroidiano ou de nódulos, fazer a supressão do TSH. Eu tenho que inibir a liberação dele. Só que quando eu inibo o TSH, tudo bem, eu estou preservando o crescimento, mas eu fico sem
hormônio. Então, aí eu preciso fazer a reposição do hormônio. E essa supressão já é com o próprio hormônio? Pela retroalimentação ou não? Não, é feito, tá? É feito com outros fármacos, tá? Você inibe o TRH, né? Existem outras formas de se fazer, até com corticoide. A dexametasona mesmo, em altas doses, ela faz a supressão. Ah, entendi. Então, esse caso de reposição hormonal é só em casos de câncer ou daquela doença autoimune, ou hipotireoidismo em geral. O que? A reposição? É, Não. A reposição hormonal eu faço em qualquer circunstâncias de hipotiroidismo, tá? Eu só te expliquei aí no caso da supressão que a gente só faz em caso de câncer. perfeito. Obrigado. Tá? Só a supressão que é feito em caso de câncer. Agora, a reposição hormonal a gente faz em todos os casos de hipotireoidismo. Entendi agora. Obrigado. Ok? Gente, alguém quer perguntar mais alguma coisa? Dúvidas? Curiosidades?